Daniel Maximiliano, ele é o CEO do Latin American Quality Institute, que é LAC, né? O instituto que analisa e avalia a qualidade social da América Latina. Então, hoje a gente vai ter um papo com o Daniel, ele vai falar um pouquinho para a gente da LAC, ele morou fora há muitos anos, vai falar para essa experiência, um pouquinho da vida dele, um pouquinho do trabalho. Estamos aguardando ele entrar. Boa tarde, gente. Alguém está me ouvindo? Alguém está conseguindo me ouvir por aí? Boa tarde, gente. Alguém está me ouvindo? Oi, Daniel. Boa tarde. Tudo bem? Olá, Mônica, como vai? Tudo bem? Tudo bem. E você? Bem, bem, que prazer. Deu certo. Agora eu posso te escutar. Um prazer receber você por aqui nessa tarde para mais uma live do Jornal da R1. O prazer é meu, Mônica. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho de você. Você é paulista, você morou muito tempo lá fora, né? Sim, eu sou paulistano, aqui de São Paulo, capital, e efetivamente morei fora há muitos anos, morei fora do Brasil um pouco mais de 20 anos, e há algum tempo atrás voltei a morar aqui em São Paulo novamente, estou por aqui, assim que é isso. E você é o CEO da LAC, né? E vamos Isso. falar um pouquinho da LAC, para quem não conhece. Sim, sim, sim. Bom, Latin American Quality Institute, Uhum. LAQ, né? Latin American Quality Institute é uma organização internacional com sede na cidade do Panamá e também temos escritórios em Lima, no Peru, e aqui em São Paulo, mas atuamos nos 19 países da América Latina. Os objetivos da organização se centram principalmente em promover o nosso modelo de excelência, que é conhecido como Latin American Excellence Model, assim como certificar e reconhecer experiências exitosas das empresas em toda a região. E como é que é esse trabalho? Você que fundou, né, a LAC, né? Sim, eu sou o fundador e principal Você já tem executivo da quantos organização. anos a LAC? Bom, nesse formato, nesse modelo que seguimos nesse momento, tem um pouco mais de 15 anos. Enfim, no começo o projeto tratava-se de promover normas internacionais de qualidade, de certificação de qualidade,
E com o passar dos anos, nós desenvolvemos o nosso próprio modelo de excelência. A pedido dos próprios membros da organização, assim que desenhamos primeiro um modelo de excelência que teve um nome de 40 mais 10 ações, que nesse modelo de excelência falávamos de qualidade, desenvolvimento sustentável, responsabilidade social, comércio justo e qualidade educativa. Com o passar dos anos, esse modelo de excelência evoluiu e se transformou no modelo LAEM, que agora funciona com 3 pilares principais. Esses pilares são a qualidade total, o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade e o compliance e a ética. Através desse modelo que certificamos e reconhecemos as empresas em todos esses países aí da América Latina. E como é que são feitas essas avaliações? Bom, é um programa bastante completo, as empresas se afiliam na organização, é o primeiro passo, logo elas passam por um processo de educação sobre o modelo de excelência, em seguida elas assumem compromissos públicos, comunicam esses compromissos e logo depois passam pelo processo de certificação e reconhecimento. É um modelo de melhora contínua, sendo assim, o que esperamos dos nossos membros, que são as empresas que são avaliadas e certificadas, é um compromisso constante, um compromisso com a evolução constante dos seus negócios, onde possamos, ano tras ano, conhecer esses avanços, conhecer essas melhoras, conhecer os novos compromissos de acordo ao contexto que o negócio esteja vivendo naquele momento. Sem dúvida, é diferente os compromissos que os nossos membros assumiram em 2019, daqueles que são os compromissos que vemos esse ano sendo estabelecidos depois de passar pela fase mais dura da pandemia. E como é que, assim, qual foi a diferença de antes para depois? Como é que vocês tiveram que se readaptar, né? Porque todo mundo teve que se readaptar. Como é que foi a readaptação de vocês e quais foram as mudanças? Sim, foi um processo bastante interessante porque nós anualmente temos uma agenda de encontros presenciais bastante grande, digamos assim. Nós começamos em abril e terminamos em novembro. Primeiro temos um roadshow, conhecido como Quality Summit, que visitamos vários países, são 10 eventos em 10 países diferentes, e concluímos em novembro com o Quality Festival, que é um evento itinerante, acontece cada ano em uma cidade diferente da América Latina. Então, num primeiro momento, a pandemia começou em março, um pouco antes do início da nossa agenda, então tivemos que nos adaptar rapidamente para servir a nossa comunidade de membros da melhor maneira possível. Acelerou o nosso processo de digitalização para que pudéssemos continuar entregando o nosso serviço a toda essa comunidade de membros. Tivemos bastante sucesso. O resultado, por incrível que pareça, foi melhor do que imaginávamos, porque muitas decisões foram feitas sem muito planejamento, senão durante o caminho. Também evoluímos do nosso primeiro encontro virtual. Os que nós fazemos hoje são muito melhores, sem dúvida alguma. Temos um alcance muito maior. Enfim, e isso colocando desde o lado da organização. Desde o lado dos nossos membros, que são mais de 4.000 empresas na América Latina, também notamos um compromisso maior com as questões da sustentabilidade, já que a questão da pandemia tem uma origem, hoje ainda ligado a essa questão da invasão do ser humano em lugares, na vida selvagem, digamos assim. Então, as empresas hoje estão muito mais comprometidas com saber qual é o impacto delas no meio ambiente, na sociedade, no entorno em geral. E isso, sem dúvida nenhuma, fez com que as empresas procurassem serviços de certificação como o nosso. E o nosso é um serviço bastante interessante, bastante
completo e já contamos com uma trajetória bastante ampla nesse assunto, assim que podemos servir bem a essa comunidade empresarial. Então, você acha que as empresas elas melhoraram com a pandemia, né? Você acha que as pessoas também ficaram mais conscientes da sustentabilidade, do que a gente pode fazer para melhorar o mundo, o planeta? Você acha que teve uma conscientização maior? Sem dúvida, eu acho que sim, acho que a imprensa como um todo trouxe o assunto, a pauta da sustentabilidade para as empresas e para as pessoas de diferente forma, com diferente approach, mas trouxe o assunto. E, então, eu acredito que sim, as pessoas estão mais atentas, a nova geração que vem por aí, existem vários casos de estudo, várias pesquisas que mostram que as novas gerações vêm muito mais comprometidas e interessadas com a sustentabilidade, com o impacto de cada um deles no entorno. Então, acho que sim, e também nós estamos mais empáticos, mais atentos, procuramos, sem dúvida nenhuma, estamos mais interessados pelas pessoas. Acredito que na maioria das famílias, na maioria das empresas, colegas de trabalho, familiares de colega, passaram por momentos muito difíceis. Então, acho que essa corrente de solidariedade ainda está aí vigente. Acho que ainda caminhamos de mãos dadas pela luta e pela busca de um futuro melhor para todos. E assim, você como, né, como pessoa, tirando um pouquinho lá da empresa, como você acha que são os primeiros passos que a gente pode ir fazendo em casa para ir educando o filho dessa forma, mostrando o caminho novo de sustentabilidade, como é que ele pode colaborar? Sim, existem, ou seja, pensando em filhos, eu tenho filhos, então claro, exato, ou seja, com pequenas mudanças de hábitos, com o cuidado com o desperdício da água, a coleta seletiva de lixo, enfim, a reciclagem, a fontes alternativas de energia, conversar bastante sobre o assunto, o que existe, o que se está falando, o que vem por aí. Liderar através do exemplo, não somente falar, senão mostrar para eles a importância disso. Então, esses pequenos gestos, eles levam muito em consideração. Acredito que a escola também contribui muito com isso. Eu vejo um trabalho muito positivo do setor educativo aí, formando a pessoinhas mais conscientes aí para o futuro. Muito bacana. Então, isso acho que se cada um de nós, como eu comentei, liderar pelo exemplo, né? Até na própria comunidade onde estamos inseridos, é uma forma de impactar. As pessoas começam a perceber que você tem uma conduta X e começa a parecer interessante e essa conduta começa a ser replicada. Eu não sei assim, se em todos os lugares, mas eu moro em Niterói. A nossa Certo. coleta para o reciclado ainda é um pouco precária. A gente tem que ligar, aí só pega num dia só, mas só pega de quem liga. Então, isso também tinha que ser mudado um pouco, né? Até porque muita gente não tem tempo de ligar, a gente separa, mas às vezes você não tem tempo de ligar e pedir para coletar no tal dia, né? E às vezes você não tem tempo de levar até o local também. Talvez. Sim. É um esforço coletivo. Acho que começa com nós, como pessoas, exigindo dos nossos governantes, das pessoas que colocamos ali, seja através do vereador, do seu vereador, né, que é aquela pessoa mais direta que você votou, como colocar isso em pauta, como uma forma de melhorar e transformar efetivamente isso em política pública. A ação, né? Mas a ação começa, talvez aí, já selecionando, chamando, pedindo e gerando uma consciência coletiva entre os vizinhos, pelo bairro, pressionando ao poder público. Sem dúvida nenhuma, acredito que assim, uma coisa puxa a outra e terminamos alcançando os objetivos que estamos propondo.
E como empresa, para as empresas que ainda não estão, quais são os primeiros passos para a empresa, para essa mudança de conscientização? Exato. O primeiro passo, eu acredito, é conscientizar o líder, né? Que é sensibilizar o líder, o principal executivo das empresas, porque ele é o responsável pela cultura da empresa. E é mais ou menos como falamos no caso das crianças. Funciona de uma maneira muito parecida, é liderar através do exemplo, é procurar se educar sobre o que se pode fazer, porque as empresas impactam de diferentes maneiras. Uma indústria impacta de uma maneira, uma empresa de serviços de outra, talvez uma oficina mecânica de uma maneira, uma lavanderia de outra, enfim. Entender de que maneira o seu negócio impacta no entorno onde ele está instalado. Então, é um processo de sensibilização, educação, de compromisso público. Enfim, hoje existem inúmeras ferramentas até para descobrir qual é a pegada de carbono e procurar zerar a mesma. Existem muitos casos de sucesso, muita história boa sendo contada e que pode servir de inspiração para as empresas. Muitas vezes, às vezes é mais fácil isso numa empresa grande, numa multinacional, que essa informação vem de fora, manualizada, já com programas a serem seguidos. Tanto que em LAC o nosso objetivo principal é esse papel de sensibilizar, educar, comprometer a pequenas e médias empresas. Como é que entra essa parte da LAC? Como é que vocês levam isso para a empresa? Vocês têm workshop, é um curso ou não? A empresa já está com tudo e vocês só avaliam? Não. Bom, o primeiro passo é a empresa fazer parte da organização, se educar dentro do sistema, ou seja, essas empresas se educam dentro do que é o sistema LAC e o que nós podemos oferecer. Uma dessas ferramentas é um espelho, justamente para que ela possa se olhar e ver o que já está fazendo, identificar aquilo que já está fazendo e também identificar o que gostaria de fazer. Onde como um refletor, né? Exato, é onde nascem os compromissos públicos. Então, toda empresa já faz alguma coisa, ainda que não saiba exatamente que esteja fazendo isso, senão que considera que é uma boa ação e começa a fazer. Então, como oferecemos esse modelo de excelência, que é um espelho, as empresas podem olhar e falar, puxa, que bacana, eu já faço isso, isso e isso. Que bom, agora eu gostaria de fazer isso, isso e isso. Então, nasce esse compromisso, a empresa comunica esse compromisso público e depois começa a participar dos programas de certificação e reconhecimento e todo ano volta como um círculo, como um processo efetivamente de melhora contínua, infinitamente, porque sempre podemos ser melhores. Não existe um máximo num compromisso de melhora contínua, senão o que existe é um compromisso com ela. Geralmente demora quanto tempo, Daniel? Da inscrição até a aprovação, até ter o certificado? Qual é a média, mais ou menos? Os processos, em geral, duram entre 10 meses e 12 meses. De um modo geral, tem algumas empresas que alcançam um pouco antes, existem empresas que alcançam um pouco depois, existem empresas que, ainda sendo membros da organização, estão em projetos, vamos dizer assim, ainda não maduros e que preferem amadurecer um pouco esses projetos. Então, enfim, não existe uma regra clara sobre isso, mas como uma média entre 10 e 12 meses para que a empresa possa participar dos programas de certificação e reconhecimento. E quais são os próximos passos daqui para frente da LAC? Bom, o LAC é uma organização
assim como fazemos nossos membros se comprometendo com a melhora contínua, nós também estamos comprometidos com a melhora contínua. Então, mais ou menos como eu te contei no começo da conversa, nós começamos oferecendo certificações baseadas em modelos que já existia e também fomos melhorando, criamos um primeiro modelo de excelência, evoluímos ele, alinhamos ele com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Os próximos passos, eu acredito que sejam cada vez mais estar envolvidos com a Agenda 2030, com esse programa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que sem dúvida que alinhar os nossos objetivos com os objetivos globais, guiar essas pequenas e médias empresas que fazem parte da nossa comunidade, o impacto positivo disso no futuro, os resultados que vamos colher nos próximos anos, sem dúvida nenhuma, vão ser interessantes, vamos ter muita história boa para contar. Então, você acredita que a gente consiga melhorar, né? Que esse impacto ambiental não seja devastador, que tanto as empresas quanto os seres humanos vão ter uma consciência, estão se conscientizando e vão conseguir mudar, né? Sim, acredito que sim, acredito que cada vez mais. Não, as empresas, ainda que eventualmente ainda estejam pensando principalmente nos resultados financeiros, o que a princípio não é ruim, porque no final das contas é para isso que nasce uma empresa nasce efetivamente para gerar lucro para os seus acionistas, mas o que percebe-se hoje é não mais um lucro a todo custo, senão um lucro responsável, as empresas cuidando dessa responsável. Aquelas que não estejam alinhadas vão ser forçadas pelos próprios consumidores, ou se alinha, ou deixamos de consumir. Em outras palavras, é isso que vai acontecer, e é um processo que vai acontecer naturalmente, em que aqueles que não seguirem não vão nem perceber o porquê estão deixando de existir. É simplesmente porque, vamos dizer assim, entre aspas, estão fora da onda. Estas questões do ESG, elas vieram para ficar, não é uma onda, e eu tenho certeza que os consumidores, nós como consumidores, vamos ser cada vez mais exigentes e as empresas cada vez se comprometendo de maneira mais ambiciosa em como diminuir o impacto nocivo delas no entorno, seja ele no meio ambiente ou inclusive socialmente falando. Eu tenho visto também, assim, a gente já está vendo algumas mudanças mesmo, né? A parte de estética, né? Produtos de cabelo, tudo já vem com novas técnicas, novos produtos, que não agride tanto, né? Na parte de moda também, o tecido, tudo está sendo mudado em prol do ambiente, né? Sim. Não, sem dúvida. Os exemplos são infinitos no campo da energia, enfim. Eu acho que todas as indústrias estão passando por algum tipo de transformação e antes de tomar uma decisão sobre qual vai ser a próxima embalagem, sobre qual vai ser o próximo produto, não é simplesmente colocar no mercado. Eu acho que as empresas estão muito mais responsáveis sobre o que estão colocando, até porque cada vez ficam mais forte o que antes eram tendências, como hoje a economia circular, enfim, produtos mais duráveis, com materiais sustentáveis, enfim, isso é uma tendência que eu também acredito que de não retorno. Entramos em algo que não vai mudar, porque existe efetivamente existe uma pressão internacional em cima do assunto. Nós que estamos na América Latina, principalmente na América do Sul, que temos os principais biomas aí, temos uma responsabilidade muito grande com isso. Como eu falei há um momento atrás, liderar pelo exemplo. Então, como empresários da região, liderar pelo exemplo é comprometer-se com as causas,
mas não da boca para fora, como se diz popularmente, senão de uma maneira realmente consciente, procurando um futuro melhor para todos, porque é isso que todos nós queremos. Com certeza, com certeza. E é o que você falou, né? São as pequenas coisas. É fazer em casa, porque os filhos Sim, seguem o exemplo, né? E é sim, conscientizar o vizinho e conscientizar os amigos para que a exato, gente tenha um futuro melhor, né? E exato. você faz parte também da Rede Global de Mentores. O que é a Rede Global de Mentores? Exato. A Rede Global de Mentores é uma organização que reúne mentores, ou seja, profissionais da prática da mentoria no mundo todo. É uma rede hoje que possui mais de 3.000 profissionais, espalhados pelos 5 continentes, está em expansão. Eu formei parte da fundação da rede, quando ainda era Rede Hispano-Americana de Mentores, que foi criada por um argentino, Daniel Peiró, que vivia na Costa Rica naquele momento. Tivemos a sorte de coincidir aí, em São José. Me apresentou o projeto, entrei, fiz parte daquela primeira diretoria, logo a rede passou por uma transformação. Hoje o principal executivo é o engenheiro Alejandro Mota, também um argentino, está cuidando do projeto desde Buenos Aires. Enfim, o objetivo da rede é certificar mentores, ou seja, é mais que certificar, profissionalizar a mentoria através de cursos, capacitação e, logo disso, certificar esses mentores para que possam exercer profissionalmente a prática da mentoria. Então, e você também procura excelência, essas empresas também do governo, né? Sim. No caso da rede, você quer dizer? Da rede de mentores? Então, no caso da rede, eu ainda formo parte da diretoria, como uma espécie de um diretor honorário aí, um diretor fundador. Não exerço cargo executivo, simplesmente um cargo de conselho, nada mais, na parte de conselho de administração da rede. Então, mas sem dúvida, ou seja, a ideia é essa, promover esse modelo, que também o interessante da mentoria é você poder guiar alguém através da sua própria experiência. Então, existe uma infinidade de mentores, existem mentores para negócios, mentores para esportistas, mentores, enfim. Hoje existe até mentores para duelos. Duelos, eu perdi a palavra em português agora, mas é quando você perde uma pessoa, enfim, para... Bom, me foi a palavra. Existe vários processos de mentoria, existem vários tipos de mentores, cada um com a sua especialidade, cada um com um tipo de certificação e um alcance. Mentores são profissionais que podem ajudar muitas pessoas, mas não podem ser confundidos com coaches, nem com psicólogos, são coisas totalmente diferentes. Eu ia te perguntar, qual é a diferença de um mentor para um coach e para um psicólogo? Porque assim, antes a gente primeiro começou muito, né, só ouvia falar em psicólogo, depois entrou muito com a palavra coach, era coach para todas as áreas, e agora a gente está ouvindo muito se falar em mentores. E qual é a diferença dos três? Bom, o psicólogo é um profissional, que estudou para conhecer a mente das pessoas, o funcionamento da cabeça das pessoas no sentido mente, digamos assim, né? O coach é aquela pessoa que pode ensinar uma disciplina a uma outra pessoa. Enfim, um coach de vida pode guiar uma pessoa através de perguntas e respostas, onde o próprio coach, digamos assim, descobre o caminho que ele deve seguir, através do autoconhecimento, digamos assim. Já o mentor
você escuta principalmente falar de mentores hoje em negócios, né? Mentores de negócio, que é a disciplina mais conhecida, é aquele que já transitou pelo caminho e pode dizer, você deve fazer assim, 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 assim. Normalmente, um mentor não cobra por isso, um ofício não remunerado, digamos assim. A maioria dos mentores faz por satisfação, por poder compartilhar aquela experiência, ajudar a evoluir pessoas. Pelo menos nós, membros dessa rede global de mentores, funciona assim. É um conjunto de pessoas de sucesso que o já... mentor ele vai mais pelo lado profissional, isso? Ele vai ajudar mais no lado profissional. Sem dúvida alguma. O psicólogo ele vai muito pelo sentimento, né? O que você passou. E o mentor Exato, vai mais te ajudar no lado profissional. Vai exatamente, te exatamente. auxiliar no lado, sei lá, o mentor eu sou uma jornalista, o mentor Exato. vai entrar na minha área, é assim, é isso. Exatamente. Você digamos, a um jovem jornalista recém-formado ou um estudante de jornalismo, você pode guiar ele pela profissão, digamos, ao longo dos anos, porque normalmente a relação do mentor com o seu discípulo, digamos assim, é uma relação de longo prazo, porque conforme forem acontecendo as coisas no caminho desse discípulo, você está ali para dizer, olha, quando eu transitei pelo caminho, eu tomei essa opção, eu preferi ver as coisas desde esse aspecto, entendi que não adiantava fazer as coisas assim, porque podia acontecer aquilo. Então, é liderar pela própria experiência. Então, Então, o mentor da minha área, ele tem que ser um mentor que tenha feito jornalismo, ele tem um mentor para cada área também. sem dúvida nenhuma. Ficaria estranho, talvez um Você é médico te um... guiar, exatamente. pois é, verdade. Seria estranho, né? Então, até porque ele não passou pelo que você está passando. Então, ficaria difícil de ele te ajudar a escolher caminhos, ou pelo menos orientar, ou pelo menos contar a história dele, e por que ele tomou determinadas decisões, quando tomou determinadas decisões. No final, as decisões são sempre suas. O mentor está ali somente para contar Orientar. como fez e talvez para fazer esse caminho um pouco menos difícil, Menos doloroso. menos doloroso. Eu acredito que nós podemos sempre aprender, estamos sempre aprendendo através das experiências negativas dos outros. Acredito até por isso que nossos pais, quando no processo da nossa educação, falam sobre isso, né? Falam assim, eu estou te avisando, eu sei por que eu estou te falando. Sabe por que está te falando? É uma espécie de mentoria isso, né? Estuda, enfim, coisas do gênero, porque os pais, no final, querem o melhor para nós, estão sendo Tem sendo uma nossos experiência. mentores, aí tem uma experiência, já transitaram pelo caminho. Então, quando Na temos verdade, filhos também, que eles são na avós, eles verdade, falam, não, você era assim também, com você era mais difícil. na verdade, a Enfim, gente tem mentores desde que a gente nasce, porque aí quando tem os exato. pais, tem os avós e os mais Exatamente, família. exatamente. É uma analogia perfeita essa, é uma analogia perfeita porque é exatamente isso. E você, sim, você tem uma bagagem imensa, morou muito tempo lá fora, fez muitos cursos, se formou, você pode dar mentoria em várias áreas, né, de vários aspectos, até pela bagagem que você traz. Em todo caso, eu ainda prefiro, no caso de negócios, para empreendedores jovens, para pessoas que estão interessadas, para jovens interessados em internacionalização, em levar o negócio para fora das fronteiras, entender melhor como funcionam as coisas fora, sobre, enfim, diferentes coisas, legislação, câmbio, abertura de empresas, porque são coisas que eu também, desde jovem, passei por isso. E,
E, de certa forma, também tive mentores ali, pessoas que ao longo do caminho fui conhecendo e que puderam ir me orientando e que fizeram toda a diferença, sem dúvida nenhuma, na hora que eu tive que tomar certas decisões na minha vida. E para os jovens que estão começando, que querem ir para fora, morar lá fora, seguir uma carreira, qual é o seu conselho? Que não duvidem em seguir o que o coração diz, que vão em busca dos seus sonhos, que encontrem o seu caminho nesse mundão aí, ou seja, existem muitas possibilidades, que se arrisquem, porque efetivamente o mundo é muito mais interessante para aqueles que estão dispostos a assumir riscos. Verdade, verdade. E o que a pandemia trouxe de lição para você? Você já falou da pandemia na LAC, mas queria saber para você, o que ela trouxe e o que você teve que se reinventar nessa época. Como pessoa, você diz, como Daniel, né? Bom, foram várias coisas, na verdade. Você voltou para o Brasil na pandemia? Não, um pouco antes. Então já estávamos aqui. Enfim, sem dúvida nenhuma, ser mais empático, a colaborar, a entender mais as necessidades das pessoas que estavam no nosso entorno, na nossa esfera de influência, procurar estar mais conectado com as pessoas queridas, com a família, ainda sem poder estar juntos, mas juntos ao mesmo tempo, atentos, compartilhando informações constantes, procurando saber como estavam as famílias dos nossos colaboradores, enfim, a manter as pessoas aí em casa saudáveis, enfim, observar várias coisas que antes talvez não prestava tanto atenção, mas de que hoje não passam mais despercebidas. Ninguém, na verdade, a gente não tem muito tempo, né? Eu acho que essa pandemia, assim, tudo tem um lado bom, um lado ruim, óbvio, foi muito ruim, mas trouxe um amor maior, as famílias se uniram, todo mundo se uniu. De repente, pessoas que não sabiam pintar, passaram a pintar. Você aprendeu alguma coisa nova? Sim, você não sabia fazer, tinha vontade, não tinha tempo e aprendeu. Eu acho que o que eu mais aprendi foi sobre digitalização de negócios, ou seja, porque eu fui forçado a estudar bastante sobre isso, até para poder, mais do que poder fazer, pelo menos para as pessoas que iriam cuidar disso aqui na organização, saber o que eu queria, né? Pelo menos eles tinham que ter uma ideia daquilo. Então, foram muitas e muitas horas aí me aprofundando sobre esse assunto e para chegar aqui no escritório e poder dizer, é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente precisa entregar, é isso que as pessoas precisam ver, é isso que as pessoas esperam de nós. E acredito que a gente conseguiu reagir rápido, rapidamente começar a servir virtualmente a nossa comunidade e passo a passo ir melhorando. Hoje comparamos os produtos que entregamos virtualmente, são, não sei, infinitamente melhores do que os primeiros produtos que entregamos. Os resultados são muito melhores, a comunidade está muito mais satisfeita. E essa é a nossa ambição, efetivamente, ter essa comunidade de membros 100% satisfeita com os nossos serviços. Foi ótimo falar com você, muito obrigada, obrigada por conscientizar, por ensinar a gente um pouco a aprender a lidar, né, com o novo. E desejo uma boa sorte para você, tudo de bom. Eu que te agradeço, Mônica, a satisfação participar junto com o Jornal do Rio. Deixo um beijo grande aqui para a doutora Ana Cristina, por favor, pessoa que eu tenho um afeto muito grande, um carinho muito grande, admiro muito o trabalho dela como profissional do direito, como jornalista, sou seguidor.
Sei que ela também está muito vinculada aos projetos lá, que gosta bastante, assim, que deixo um beijo grande para ela, a minha gratidão pela oportunidade, a ti pela live, pela entrevista, que é algo que está ainda tão de moda, né? Tão bacana. É muito bom a gente aprender coisas novas, foi muito, muito Sim. interessante. Foi sim, sem dúvida alguma, foi um momento muito interessante e eu estou por aqui, Tomara Mônica. que cresça mais e mais e mais e que a gente daqui a alguns anos tenha um futuro aí brilhante, né, com o meio ambiente. Sim, estamos trabalhando para isso, estamos trabalhando para isso. Nós mesmos agora, como organização, vem a COP26 em Glasgow, na Escócia, também faremos um compromisso público muito grande que eu te coloco aqui em primeira mão para você, já que você é jornalista, deve gostar de furo de reportagem, né? Nós Um vamos... spoiler, né? Exato, um spoiler do que nós vamos nos comprometer agora no dia 10 de novembro, que é o dia da nossa apresentação na COP26, zerar as emissões de carbono de CO2 da LAC nos próximos 2 anos e até 2030 zerar integralmente ela, ou seja, desde o início das nossas operações. É um projeto bastante interessante que vai... É um projeto grandioso, né? É grandioso, muito interessante, porque nós temos um movimento muito grande de staff, como por essa questão dos eventos presenciais e das nossas atividades presenciais e nossos escritórios fora da sede principal, eles geram uma emissão de CO2 que já temos identificada. Agora é zerar ela, num primeiro momento, é imediata, e o compromisso maior é zerar ela desde o início das nossas operações. Isso num primeiro momento que eu espero poder evoluir até para mim a própria, desde que eu nasci há 45 anos atrás, há quase 45 anos atrás. Ou seja, por isso que eu te digo que os projetos de melhora contínua, eles são assim, você se compromete com um, em seguida se compromete com outro, em seguida compromete com outra, vai contando essas histórias e vai inspirando os outros também. O nosso objetivo com isso é justamente inspirar a nossa comunidade de membros através do nosso próprio exemplo. Ou seja, nós vamos fazer, e o que nós esperamos é que nossa comunidade de membros também o faça. Esperamos que a nossa comunidade de membros também zere as suas emissões desde o início das suas operações e que também esses líderes se sensibilizem e que também zerem a deles pessoais. Aquela famosa história que escutávamos quando éramos crianças, plante uma árvore, né? Mas talvez hoje plantar apenas uma árvore não seja suficiente. Temos que fazer mais que isso e podemos fazer mais que isso. Basta se interessar, se comprometer e fazer. Educar pelo que está vendo, né? Pelo exemplo, exatamente. Liderar pelo exemplo. Verdade. Bom, parabéns pelos projetos. Queria que você me falasse uma última coisa, já que você é um líder. Qual é a diferença entre líder e chefe? O líder é o que mostra como se faz e leva o pessoal pela mão. Né? O chefe é o que dá ordem aleatória sem nunca ter feito. Né? Eu acho que o líder é aquele que vai lá, mostra como faz e leva o time todo junto. Vamos lá, vamos fazer junto isso aí. O resultado é responsabilidade de todos. E é o que você está fazendo agora com a LAC, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu, quando faço uma autoavaliação ou converso com pessoas próximas e procuro um pouco desse feedback, eu tenho certeza que não existe o chegar até aqui sozinho, nem nada disso. Todos nós fizemos um esforço, passar pela pandemia. Eu tenho uma gratidão tremenda pelo meu time, pelo staff todo, as pessoas que trabalham aqui em São Paulo, as pessoas que trabalham em Lima, as pessoas que trabalham no Panamá, todos profundamente comprometidos
em atravessar aquele momento, remando todos juntos. Era o motivo das nossas reuniões. Tínhamos reuniões uma vez por semana, toda sexta-feira à tarde, para alinhamento e compromissos para a semana seguinte, porque, ao princípio, não tínhamos muita certeza de quanto tempo aquilo ia durar, e sempre falávamos de remar junto e não soltar a mão. Fizemos compromissos públicos, havia um programa muito interessante aqui no Brasil que chamava Não Demita. Entramos no programa, não demitimos ninguém, nenhum escritório. Foi um compromisso grande, as pessoas, todos fizemos esforços. Foi muito difícil, todos fizemos, foi um esforço coletivo muito grande. Não há como dizer esse se esforçou mais, esse se esforçou menos. Todos remamos em busca de cruzar. Ainda não acabou, ainda estamos lutando contra essa pandemia. Estamos aí fazendo a nossa parte, vacinando, seguindo protocolos, nos esforçando ao máximo para continuar assim, para poder servir a nossa comunidade de membros. Você já tem ideia você já tem previsão de voltar a fazer evento? Nós voltamos esse ano, conforme recebíamos autorizações para ir realizando eventos, fomos realizando. São eventos pequenos os que fizemos, mas fizemos em 7, 8 países diferentes. Fizemos Bogotá, na Colômbia, no Equador, no México, no Panamá, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, na Bolívia, no Peru. Enfim, esse ano conseguimos voltar a fazer alguns encontros presenciais. Não foram iguais, não foram com agenda completa, foram eventos híbridos, parte virtual, parte presencial, mas sim conseguimos. Agora, em novembro, temos um encontro aí no Rio, no Sheraton Grand, aí dia 24 e 25 de novembro. Também é um evento híbrido, porque na semana antes temos um ciclo de conferências aí super interessante. Você também já está convidada, Mônica. Vamos falar de qualidade, compliance, sustentabilidade, mudanças climáticas, mentoria também, do dia 15 ao dia 19 de novembro, virtualmente na nossa plataforma Latino-Americanos. E depois, dia 24 e 25 de novembro, um encontro de membros no Sheraton Grand, no Rio. Enfim, e assim vamos levando. Já temos também os compromissos de 2022 agendados. Esperamos voltar com 101% aí, muito melhores do que éramos, sem dúvida nenhuma. Aprendemos muito, então esperamos ser melhores. E é isso que a gente está esperando de todo mundo, né? Que o ser humano tenha conseguido aprender. Eu acho que essa pandemia ela não veio à toa. Sim, sem dúvida. Tem que sair dessa muito melhor do que entramos, né? Sem dúvida. Eu acredito que eu tenha melhorado em algumas coisas e quero melhorar um pouco mais, né? Que bom, não tem nada como autocrítica, né? Porque quando nós, assim como eu te falei que o que oferecemos aos membros é um espelho, nada como nós, quando nos olhamos ao espelho também, e aí você não tem oportunidade de mentir, né? Você sabe, através da autocrítica, se você melhorou, se você está comprometido em melhorar, em ser um ser humano melhor ou não. Verdade. Já estão te pedindo para cortar aí, né? Ou seja, melhor a gente... Porque o Instagram, ele corta uma hora. Live, sim. uma hora. Eu sei. Olha, um beijo, muito obrigada. Igual, Mônica. Satisfação, estou aqui. Vou olhar cada dia mais no espelho, vou refletir, usar o que você falou para melhorar mais e mais. Daniel, foi um prazer falar com você. Obrigada obrigada por falar de sustentabilidade, obrigada por dar essa ajuda para a gente, de abrir nossa cabeça para se conscientizar para um mundo melhor. Sim, o prazer foi meu, Mônica. Um beijo grande para todo mundo aí. Fica com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.